tem lá uns 15 minutos. Né? Estamos aqui reunidos para a defesa do TCC do Felipe Pedroso, com o título quadro Trial 52. O Felipe vai ter, então, de 15 a 20 minutos, né, para apresentar o trabalho. Quando estiver faltando aí uns 3 minutinhos, eu dou um toque. Né? E depois disso, então, vou dar a palavra para o professor Fausto, a professora Thaís, para as suas considerações. E já aproveito, então, para agradecer aqui em meu nome e em seu nome, né, Felipe, os dois professores por terem aceitado participar da sua banca. Certo? Muito obrigado. Você, Felipe. Bom, boa noite a todos. Eu acho que tem algumas pessoas que ainda não me conhecem. Vou me apresentar. Eu sou o Felipe, eu sou do ano 2010 aqui na faculdade. E esse é o meu projeto, né? Bom, primeiro de tudo, o que me inspirou a fazer isso daí? Né? Desde que eu comecei a fazer a faculdade, eu acho que até antes de eu começar a fazer a faculdade, eu sempre sonhei em ter um negócio próprio. Eu sempre fui um pouco chato para certas coisas e eu sempre gostei de fazer as coisas do meu jeito. Tipo, a melhor coisa para fazer as coisas do meu jeito é ter um negócio meu, né? Nisso, na faculdade, eu comecei a desenvolver as matérias do professor Osmar, né, design de negócio, e vi que aquela organização era necessária para começar a desenvolver um projeto de negócio. Então, eu comecei a correr atrás das informações, falei assim, o que eu posso fazer, o que eu posso fabricar? Aí eu pensei, poxa, eu acho que eu vou trabalhar com bicicletas, porque é uma coisa que eu sempre me identifiquei desde de jovem. Então eu falei, bom, é isso que eu vou fazer. Porém, né, no decorrer do projeto, quando eu estava levantando as tabelas de custos, procurando fornecedores, eu comecei a notar que tudo que eu tinha era muito impalpável, não tinha nada assim real. Porque eu não tinha uma estrutura industrial para me apoiar, eu não tinha engenheiros para me apoiar, era eu mesmo e a internet, né, livros e coisas do gênero. Então eu tinha que ter uma sensação mais prática daquilo que eu estava me propondo a fazer. Então eu pensei, poxa, eu acho que vou fazer a bicicleta e apresentar ela como TCC. Então, assim, eu consigo ter o embasamento que eu preciso para o meu plano de negócios e também ter, agora, esse fechamento da universidade. Né? Então, eu consegui aliar as duas coisas. Né? Bom, esse projeto em si não é o plano de negócio. Né? O projeto foi a construção da bicicleta e os objetivos principais da construção do quadro dessa bicicleta são colher dados de custo, de tempo de produção. Então, matéria-prima, o tempo que eu gasto em cada tarefa que eu usei para construir esse quadro. Então, é isso que vocês vão ver aqui hoje, né? E, logicamente, o decorrer do projeto. Bom, antes de eu começar a falar dessa bicicleta, eu vou falar para que ela serve. Ela é uma bicicleta específica para a prática do bike trial. Bike trial é uma modalidade de ciclismo, né, que tem por objetivo você transpor obstáculos, né? Então, em campeonatos de bike trial, você transpõe obstáculos naturais e artificiais, né? Então, você vai ter um campeonato como esse um cavalete montado, mas às vezes você tem etapas em que você tem que percorrer pedras e coisas do gênero, né? Então, ele exige do atleta muita habilidade e destreza e, logicamente, a bicicleta tem que ser apropriada ao atleta. Né? Mais para frente a gente vai detalhar mais isso daí. O esporte bike trial surgiu em meados da década de 70. Né? Antes dele, havia o moto trial, que é basicamente a mesma coisa, só que praticado com motos. No decorrer da evolução do moto trial, os pais dos pais que praticavam moto trial começavam a adaptar bicicletas para que seus filhos pudessem começar a desenvolver as habilidades necessárias para o moto trial. Porque até então não tinham motos pequenas e as motos têm um peso muito grande. Então, uma criança manobrar uma moto é difícil. Então, eles começaram a adaptar bicicletas para treinar equilíbrio, treinar destreza. Conforme o tempo foi passando, o esporte começou a ficar mais maduro. Então, ele começou a chamar a atenção não só de crianças, né, dos pais que queriam iniciar as crianças, mas também dos atletas profissionais de moto trial. Né? Esse exemplo que vocês estão vendo aqui é um dos primeiros modelos de bike trial comercial. Ele foi feito por Perry, que era um piloto e dono da Montesa, que é a marca dessa bicicleta, que era uma marca de fabricante de moto trial. E esse foi o primeiro modelo que ele fez ao filho dele, né? Fez para o filho dele, o OTP. Inclusive, o OTP, ele continuou como piloto, profissionalizou-se no bike trial e foi campeão muitas vezes em alguns campeonatos.
E esse aqui é bem legal. Esse aqui é o Eduardo. Ele é um piloto de bike trail brasileiro, né? O engraçado é o seguinte, na década de 70, começou na Espanha, na Europa, porém ele não tinha chegado no Brasil ainda. Então, e é legal ver como ele surgiu no Brasil. O Eduardo foi o patrono do bike trail nacional. Então, na década de 80, da mesma forma como aconteceu na Espanha, ele começou a seguir o campeonato de mototrial e repetir aquelas manobras com uma bicicleta adaptada para aquele esporte. Logicamente, não é uma bicicleta apropriada, é uma bicicleta adaptada. E é legal saber como que eles surgiram assim, de forma bem parecida, né? E sem ter a conexão. Tanto que, no Brasil, o Eduardo veio chamar o esporte de velotrial. Bom, agora vocês sabem o que é o bike trail. Então, essa é a bicicleta apropriada ao bike trail. Logicamente, vocês já notam logo de cara que ela não tem um banco, né? Então, com certeza, questionamentos que surgiram em relação a isso foram enormes. Mas tem um motivo e muito básico. Quando o cara pratica o bike trail, ele precisa saltar muito alto. E durante o salto, o piloto se encolhe inteiro para fazer com que a bicicleta alcance o objetivo, né, que é o plano superior. E nisso, você precisa que essa região, que é o tubo superior, seja baixo, para que não colida, né, com o cavalo da pessoa, ele não bata no corpo. Então, precisa realmente ser muito baixo. Algumas outras características de geometria um pouco mais sutis, por exemplo, a distância que nós temos entre a caixa de pedal e o cubo traseiro é menor. Porque quando a bicicleta está angulado, o peso do atleta tem que ficar o mais próximo possível do centro do cubo traseiro. Então, o umbigo tem que ficar alinhado ao cubo traseiro, para que ele se esforce menos para manter a bicicleta na posição ereta. Algumas outras coisas também. A caixa de centro ela é mais acima do que uma bicicleta convencional, porque a ideia dela é você ficar sobre a roda traseira e não sobre as duas rodas. Então, uma bicicleta convencional, essa caixa ela é inferior, para que você tenha mais equilíbrio. Essa aqui não, o equilíbrio dela tem que ficar sobre a roda traseira. Então, toda a geometria dela é otimizada para esse fim. Então, aqui você tem um comparativo rápido, só para assim, ter uma visualização da diferença, né, entre as duas bicicletas. Logicamente, o guidão é grande, para que você tenha equilíbrio, como aqueles equilibristas de corda bamba, você precisa ter um contrapeso, então você fica com os braços bem abertos quando você está praticando bike trail, para poder ter equilíbrio durante as manobras. Bom, agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento do projeto. Para começar a desenvolver o projeto, eu utilizei o SolidWorks como ferramenta. Não teve aquela etapa inicial de desenhos. Por quê? Todas as soluções que eu imaginava, elas não cabiam no papel. Porque o papel não ia ser capaz de representar da forma como eu queria demonstrar para mim mesmo, né? Ou seja, fazer os testes que eu gostaria, analisar a geometria de forma fácil, né? Eu poderia fazer desenhos técnicos tradicionais e buscar resolver isso à mão, mas não seria viável com relação a tempo. E como eu pensei em produzir, tempo é dinheiro. Então, eu usei a ferramenta SolidWorks para construir, desde a geometria de base, né, até o passo seguinte. Bom, essa foi uma etapa bem legal do desenvolvimento do projeto, porque eu consegui ter uma visualização do que eu ia fazer antes mesmo de fazer, através de simulações. Nós não podemos nos limitar, assim, isso eu falo agora para todos, como designer, a gente não pode se limitar a fazer desenhos, a fazer estética. A gente sempre tem que se aprofundar na técnica, e o professor Osmar isso sempre focou. Porque se você for um profissional que se limita ao desenho, você vai ser um profissional limitado sempre. Você sempre vai ser imaturo dentro da sua profissão. Então, eu digo isso de maneira rápida, como conselho de quem já vivenciou, procurem alguns aspectos técnicos, isso é muito interessante. E ter uma ferramenta que te ajuda no desenvolvimento dos aspectos técnicos é sempre importante. Bom, nós não somos engenheiros, mas nem só por isso que a gente tem que fugir da necessidade de saber, por exemplo, o que é uma resistência, qual material utilizar. A gente precisa ter isso em mente quando a gente for produzir alguma coisa. A gente tem que passar isso adiante, né? Tem que ter essa concepção mais acertada, para não ter erros, né? Bom, essa parte aqui, pode voltar.
Por gentileza. Essa parte aqui, então, uma simulação que você faz dentro do software SolidWorks, né, que tem a função de te mostrar qual é o esforço que as regiões, né, estão sofrendo. Então, você vai simular uma aplicação de força. Né? Esse aqui eu simulei praticamente um atleta de 80 quilos pulando de um patamar de 4 metros de altura. Então, é um esforço muito grande. Não sei se isso é humanamente possível devido às limitações do nosso corpo. Mas foi um esforço desse aqui. E através dele eu pude comprovar que aquilo que eu estava projetando estava certo, estava resistente o suficiente para botar em produção. Porque imagina, é o primeiro produto da minha empresa. E eu não sou um engenheiro. Apesar de eu tentar estudar o máximo que pude, eu não tenho as ferramentas de conhecimento necessárias para fazer isso na época. Né? Então ele me ajudou bastante. Bom, você vê que toda essa região em azul é a região onde a peça sofre menos esforço, onde as tensões estão dissipadas. E nesses pontos em amarelo, né, quando a peça são pontos onde a estrutura sofre aquele acúmulo. Então, todas aquelas tensões que você está sofrendo, toda aquela deformação, ela acumula aqui, na união. Então, eu pude, através disso aqui, ver que mesmo eu tendo uma coloração diferente, tendo um esforço a mais, uma tensão concentrada aqui, era suficiente. Estava dentro dos limites aceitáveis de deformação. Ou seja, ela deformava e voltava. Ela não tinha passado do limite de escoamento, que é quando a peça deforma e se mantém lá. Então, ela continuou no regime elástico. Então, ela se deformava e voltava. Então, quer dizer que a bicicleta estava apropriada, estava legal. A resistência dela ia ser suficiente para aquilo que eu propunha. Nisso, eu comecei a realmente produzir o projeto. Inicialmente, eu precisava de algo para colocar as peças da bicicleta durante o desenvolvimento da fabricação. Então, eu tive que fazer um gabarito para colocar o quadro. Esse é um gabarito de soldagem. Eu fiz ele através de algumas referências que eu encontrei na internet, né? É bem básico, bem simples. Não foi uma criação, foi simplesmente um amontoado de formas diferentes de fazer que eu tentei juntar elas no melhor custo-benefício. E coloquei. Isso aqui seria um item aproveitado pela empresa, né? Mas não foi esse o intuito inicial, foi só para fazer o TCC. Né? Então, provavelmente, no futuro, teria que fazer algo um pouco mais profissional com relação ao gabarito. Bom, depois que eu fiz o gabarito, eu comecei, então, a fabricar a bicicleta propriamente dita. Né? Essa bicicleta foi projetada para ser um material chamado E355. É um aço, né, que ele é regulado por uma norma europeia. Ele tem algumas características de liga diferentes dos aços comuns. Né? Então, ele é um pouco mais resistente. Né? Ele tem elementos de liga como silício, ele tem o carbono, que é comum aos aços, né? Mas ele tem todo um tratamento diferenciado dos aços comuns. Né? Os aços 1020, SAI 1020, que nós temos aí para uso de construção de móveis, por exemplo. Ele tem uma tratativa diferente. Ele tem requisitos de resistência diferentes aos que são aplicados nesses aços convencionais que nós temos aí, industrialmente aplicados. Bom, primeiramente eu tornei a peça da caixa de direção, depois eu fiz esses furos para aliviar o peso. Aqui mostra eu fazendo os suportes traseiros, que são aqueles tubos mais finos, né, do triângulo posterior. Eu fiz ele, dobrei. Aqui o desenho técnico que eu utilizei. Aqui é a gancheira traseira, foi feita toda à mão, foi feita uma marcação, depois serrada, furada. Durante todo o processo de fabricação, eu tentei fazer o máximo das coisas que eu consegui. Porque era essa a ideia do projeto. Assim, eu vou tentar fazer tudo, porque na empresa é isso que eu vou encontrar. Vai ser uma empresa de uma pessoa só, eu mesmo, e eu vou ter que estar participando de todas as etapas do projeto até o final. Então, aquela peça que eu tornei, eu poderia ter enviado para um terceiro fazer. Sim, mas eu queria saber, caso eu precisasse tornear, se eu seria capaz. Tanto que a caixa de pedal foi torneada também, mas foi um serviço terceiro, também para avaliar custos. Aqui, já com todas as peças já formatadas, já cortadas, conformadas, seguindo o desenho técnico, eu comecei a montar elas no gabarito que soldar. Né? Depois disso, o projeto já estava bem terminado, né? Já estava pronto, já estava soldado. Depois, logicamente, teve um período de acabamento.
e aí o produto terminado, já acabado, montado com peças comerciais, né? O quadro foi montado com o intuito de suprir uma necessidade de mercado, né? Então, todas as outras peças já vinham, não tinha por que fabricá-las, porque as outras peças você pode adaptar de uma bicicleta convencional, mas o quadro não. A ausência do banco, as características de geometria, é muito específico. Então, precisava de algo para quem estava iniciando. Então, as outras peças foram compradas. Então, eu tenho pneus que não são próprios para a prática, eu tenho freios diferentes, tudo o que uma pessoa que está iniciando no esporte poderia colocar na bicicleta dela. Bom, aí, como o objetivo principal do trabalho era coletar os dados, durante todo o processo de fabricação, foi cronometrado o tempo das tarefas. Então, eu ia começar a cronometrava, fazia tarefa, terminava, checava, anotava. E assim foi repetindo para todo o processo. Essa foi uma das coisas mais importantes. Bom, o custo de produção é o custo relacionado à mão de obra, né? Logicamente, porque eu não custeei na época o meu tempo, né? Não tinha feito ainda essas etapas, né, para conseguir o preço final. Então, eu só apresentei os dados que eu colhi. Os tubos foi bem interessante, porque a maturação técnica que eu tive nessa etapa foi gigantesca. Porque eu pensei, vou comprar um tubo de aço para montar minha bicicleta. Mas aí o cara, mas que tubo de aço você quer? Qual aço? Qual graduação do aço que você quer? Mas ele é estudado, ele tem costura, sem costura. E aquilo tudo eu falei, caramba, o que é isso? Então, eu comecei a perceber que, poxa, eu não posso procurar assim, sem ter um vazamento. Eu procurei tudo que eu podia estudar sobre tubo, eu tentei. Então, eu consegui achar as ligas, estudar sobre as diferentes ligas que tem, sobre os processos de fabricação, né, sobre o que é um perfilado, o que é um extrudado, o que é um trefilado e coisas do gênero. Então, foi uma etapa de maturação muito interessante, muito legal mesmo. E aqui eu consegui. Então, o preço dos tubos que eu utilizaria no final, né, que era dessa liga IT55, também sobre os custos de fabricação da caixa de pedal, né, dos consumíveis, né, que eu utilizei para fazer no processo de soldagem, que é o ergônio, metal de adição, e também o serviço terceiro, que eu não teria como fazer, que tem tudo eletrostático. Né? Então, isso tudo seria por um terceiro. Bom, depois que eu fiz o projeto e peguei os dados, eu pensei, vou analisar esses dados que eu colhi, né? Porque eu já sentia aquela coisa assim, tem alguma coisa estranha. Porque os dados de tempo que eu colhi não condiziam com o tempo que eu gastei para fazer a bicicleta. Assim, não, poxa, são 6 horas que eu gastei no projeto. 6 horas, mas eu estou há 3 dias fabricando isso aqui? Não, peraí. Foi um erro que eu cometi durante a execução da contagem de tempo, que era básica. E eu não me atentei na época. Que era, poxa, e as tarefas que não são diretas ao projeto? Não diretas à fabricação? Porque eu não contei, por exemplo, o tempo que eu levava para arrumar o ambiente antes de começar o trabalho. Isso é importante. Então, são 15 minutos que você gasta antes da tarefa, 15 minutos depois você gasta da tarefa. Regular a máquina. Então, você vai lá, você tem que fazer um setup para a máquina, para cada tipo de solda que você vai usar, cada tubo que você vai usar, unir, você tem um setup. Então, isso eu desconsiderei. Foi um erro. E agora eu vejo isso, que precisaria fazer novamente uma coleta de dados para ter mais precisão com relação aos dados de tempo. Porém, foi muito interessante a construção do quadro com relação à maturação daquilo que eu queria, daquilo que eu me propunha. Então, eu queria fabricar, mas eu não sabia se eu era capaz de fabricar. Hoje eu vejo que eu sou. Agora, eu vejo que tem que ter muito mais informação do que eu tinha na época. Então, da próxima vez que eu for desenvolver um projeto, eu já vou ter exatamente, ou pelo menos muito mais desenvolvido, o que eu preciso. Né? Porque apesar de a gente ter os guias, ter um Loba para ensinar como desenvolver um projeto, ter o professor para orientar, é diferente quando a gente vai aplicar alguma coisa que é muito limitada de informação. Bom, para fabricar essa bicicleta, eu não tinha informação de geometria nenhuma. A gente tem que caçar, falar com atletas, falar com o próprio Eduardo, que me ajudou em algumas etapas de desenvolvimento.
Então, é dessa forma, coletando informações e maturando, né? Bom, com relação direta ao quadro, eu preciso ainda melhorar algumas características técnicas. No projeto, como o Osmar sempre disse, o papel aceita tudo. Então, você desenvolve um negócio, nossa, ficou legal, pô, testei, simulei a mecânica, ficou legal. Mas na hora de fabricar, pega para cá. Por quê? Tem algumas angulações que ficam muito difíceis de você soldar. Então, na hora de você soldar, o eletrodo de tungstênio, né, que eu sei no processo, ele não alcança, então a poça de fusão, ela não alcança o material. Então, fica extremamente difícil e isso consome tempo. Então, certas maturações, você só consegue através da fabricação. Então, é legal você poder ter contato com essa etapa. Bom, algumas alterações, como eu disse, caixa de direção terão que ser aliviadas, porque a bicicleta ficou com peso um pouquinho acima do esperado, né? Caixa de centro também terá que ter material reduzido, gancheiras e coisas mais, né? São algumas mais alterações. Bom, agora, eu não sei, eu acho que era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado.